Inicialmente, é claro, eu queria agradecer imensamente, né, a Sabrina e o Luiz pelo convite e por essa oportunidade de participar desse evento, rever amigos tão queridos, conhecer jovens pesquisadores, conhecer as pesquisas, os colegas em andamento, sempre realmente um grande prazer. Depois eu queria enfatizar que eu acho que todos aqui devem concordar, se nós temos uma clara origem e fonte dos estudos republicanos no Brasil, e essa origem e fonte se encontra entre nós, né, nós temos esse prazer, né, professor Milton Minotto, nós já temos algumas referências importantes desses estudos republicanos no Brasil. E, com certeza, uma das principais referências é o LER. Então, eu queria parabenizar, né, pelos quase 10 anos desse laboratório e espero ser convidado novamente, convocado para participar do LER. Antes de passar para a leitura da minha comunicação, eu queria dizer que quando eu fui então convidado, eu sugeri esse tema, né, tratar do modelo de democracia contestatória proposto pelo PET, porque essa é a minha pesquisa em andamento. Só que quando a Fabrina me mandou a programação, eu percebi que seria um pouco deslocado esse tema. E eu então mudei o tema, né? E na verdade eu vou tratar da relação do neorrepublicanismo com o republicanismo francês, para poder dialogar um pouco melhor com a fala da Roberta e com o que a gente viu nessa tradição que vem desde o Renascimento. Né? Houve esta alteração. Bom, eu passo para a leitura do texto, para que a gente possa depois ter um tempo maior para a discussão. Como nós sabemos, nas últimas décadas, o republicanismo voltou a ocupar um lugar relevante no debate contemporâneo, graças principalmente aos trabalhos de historiadores do pensamento político moderno, entre os quais se destacam Popper e Skinner. Ambos apresentam uma narrativa histórica do pensamento republicano muito próxima uma da outra, ou seja, o seu início na Antiguidade Clássica, depois a sua retomada na Renascença Italiana, em seguida o seu uso na defesa do regime republicano instaurado na Inglaterra no século XVII e, posteriormente, a sua transposição para o outro lado do Atlântico, onde teve um importante papel no processo de independência das colônias americanas e na constituição da República dos Estados Unidos da América, até de certa maneira ser suplantado pelo liberalismo. Como já foi observado por Johnson Wright, nem Pollock nem Skinner referem-se ao republicanismo francês nesta longa trajetória do pensamento republicano, como se não houvesse qualquer vestígio da linguagem republicana nos autores franceses do século XVIII e XIX. Quase nada é dito sobre as ideias republicanas que se desenvolveram no período pré-revolucionário, em oposição ao absolutismo monárquico, e que se manifestaram claramente no processo de estabelecimento da República Francesa. Mas como é possível, se pergunta Wright, negligenciar tanto autores como Montesquieu, Rousseau ou Abad-Mably, quanto atores políticos como Robespierre ou Saint-Just, quando se faz a genealogia do pensamento político moderno? No caso de Popper, causa certa estranheza, tendo em vista que Montesquieu é citado nos últimos capítulos do seu livro Momento Maquiaveliano. Por exemplo, no capítulo 14, dedicado ao debate sobre a relação entre virtude, paixão e comércio, Montesquieu é vinculado à tradição que remonta a Aristóteles, Políbio, Maquiavel e Hamilton de tratar a virtude cívica e o acúmulo de riquezas como um fator de corrupção. Já Rousseau é considerado por Popper o Maquiavel do século XVIII e o maior teórico da tradição do humanismo cívico deste período. Mesmo assim, não há quase qualquer comentário sobre o republicanismo francês ou sobre a contribuição desses autores na formação do republicanismo moderno. O silêncio é ainda mais surpreendente no caso de Skinner. Dada as críticas que o trabalho de Popper já havia sofrido por não justamente ter tratado do republicanismo francês.
Os nomes de Montesquieu e Rousseau raramente são citados por Skinner, e quando isso acontece é de forma lacônica e quase sempre em comparação com autores ingleses do período. Ao abordar de maneira mais específica o problema da liberdade, com base na dicotomia enunciada por Isaiah Berlin, Rousseau é caracterizado por Skinner como um dos principais representantes da concepção positiva, por vincular liberdade às virtudes cívicas e à participação política dos cidadãos. Bom, estamos entre historiadores, e é claro que um historiador tem total autonomia para escolher a época e o tema que bem deseja investigar. É sempre uma decisão pessoal, muito nessa questão. O problema da ausência de uma parte relevante de uma tradição política surge quando esse historiador pretende intervir no debate político contemporâneo, a partir de uma determinada narrativa histórica. Esse é o caso, por exemplo, de Skinner. No caso de Skinner, quando ele propõe um terceiro conceito de liberdade, nos seus textos de intervenção política, com base na tradição republicana, não pode-se deixar de ter espanto dele ter deixado de lado a perspectiva de uma das mais importantes manifestações do pensamento republicano na modernidade, que é o republicanismo francês. Esta ausência do republicanismo francês nos trabalhos de Hobbes e de Skinner poderia ser explicada pela crença, por muito tempo disseminada, mesmo entre os historiadores franceses, de sua excepcionalidade, que viria, essa excepcionalidade do republicanismo francês, tanto pelo seu súbito aparecimento no processo revolucionário, quanto pela especial atenção que alguns de seus mais ilustres representantes dedicaram ao que vai ser chamada posteriormente da questão social. Na perspectiva desses historiadores, em particular franceses, o republicanismo moderno teria encontrado seu lugar privilegiado na cultura revolucionária francesa e se manifestado principalmente na forma de um republicanismo social, que é assim que, em geral, o republicanismo francês é tratado. A convicção da excepcionalidade fez com que realmente ficasse por muito tempo estagnada qualquer tentativa de uma compreensão mais ampla do republicanismo francês no cenário europeu. O mito da exceção não permitiu pensá-lo como uma atualização ou mesmo reinvenção de uma expressão do pensamento republicano já enraizada na experiência europeia. Vários estudos recentes já demonstraram, por exemplo, a influência do republicanismo inglês no século XVIII, do republicanismo inglês do século XVII, no desenvolvimento do pensamento republicano francês. Mesmo no século passado, um autor chamado Olivier Moutot chamou a atenção para as inúmeras referências feitas pelos autores franceses aos escritos de Milton, Needham, Harrington, Sidney, que foram amplamente traduzidos no decorrer do século XVIII. O historiador já alertava corretamente para a necessidade de admitir que os grandes debates e os grandes momentos de ação política na Europa moderna não surgiram em contextos estritamente nacionais, mas foram alimentados pela circulação de pessoas e de ideias entre os diversos países europeus. E nas últimas décadas, uma geração nova de pesquisadores franceses tem se dedicado à ideia, aos seus estudos, à circulação e à disseminação dos escritos dos republicanos ingleses na França, no XVIII, revelando a clara influência tanto no processo revolucionário quanto na formação do pensamento republicano francês. Vários trabalhos procuram esclarecer a importância da tradução dos autores ingleses e os diversos aspectos da transmissão e da recepção desse republicanismo inglês em solo francês. Alguns historiadores têm chamado a atenção para as fontes pré-revolucionárias desse republicanismo social, muitas vezes proveniente mesmo de um republicanismo radical, inspirado na filosofia política de Spinoza, que enfatizava a necessidade de uma igualdade de condições materiais e morais para a promoção da liberdade dos cidadãos. Bom, então, esta hipótese da exceção francesa, ela esbarra prontamente uma clara objeção. Muitos dos temas tratados pelos autores mencionados por Hobbes e por Skinner
encontram-se presentes os autores franceses do século XVIII. Montesquieu, Rousseau, Magritte, como também Robespierre e Saint-Just, partilharam amplamente do ideário e do léxico republicano já existente. O livro do professor Milton, As Aventuras da Virtude, mostra isso de maneira muito clara. Bom, se é então difícil sustentar a excepcionalidade, eu penso que é possível destacar a singularidade do republicanismo francês, que é negligenciado em grande parte por Paul e por Skinner. E esta singularidade se manifesta tanto na correlação entre liberdade e igualdade social, quanto na vinculação entre liberdade e soberania popular. Essas duas relações, elas são claramente identificadas em vários autores republicanos franceses do século XVIII, e eu vou tomar como ponto de referência aquele que é o mais conhecido, que é Rousseau. Então, passo agora para uma segunda parte da comunicação para mostrar de que maneira em Rousseau eu tenho esse vínculo entre liberdade e igualdade social, entre liberdade e soberania popular, que tem, de certa maneira, sido bastante negligenciada por esses historiadores, como Skinner e o Paul. Então, eu passo para a questão da liberdade e igualdade social. O problema formulado no contrato social, e eu cito, todos nós já sabemos de cor essa passagem, eu cito, é de encontrar uma forma de associação que defenda e proteja as pessoas e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Fim de citação. A exigência em conciliar a proteção da vida e dos bens com a liberdade conduz, para Rousseau, a cláusula fundamental do contrato. Esta condição, sendo igual para todos, numa reciprocidade de doação sem restrições ou condições, assegura uma união tão perfeita que cada um ganha exatamente o que cedeu, pois, cito mais uma vez Rousseau, cada um dando-se a todos, não se dá a ninguém, e não existindo um associado sobre o qual não se adquire o mesmo direito que se lhe cede sobre si mesmo, ganha-se o equivalente de tudo que se perde, e maior força para conservar o que se tem. Fim de citação. Trata-se, portanto, como afirma Rousseau, de uma troca equânime e vantajosa. Cito mais uma vez Rousseau, de um modo de vida incerto e precário, por outro melhor e mais seguro, da independência natural pela liberdade. Fim de citação. Então, o resultado é esse desaparecimento das particularidades numa unidade que as absorve. Cada um tendo colocado em comum sua pessoa e seus bens, não pode mais experimentar sua personalidade senão na pessoa pública, da qual se tornou inseparável. Mais uma citação de Rousseau: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. Fim de citação. Bom, Rousseau introduz este conceito, que não é inovador, mas tem uma característica particular de Rousseau, que é o conceito de vontade geral. A vontade geral manifesta o que há de comum entre todas as vontades particulares, sem que delas dependa, num todo que as engloba. O seu objetivo é dirigir as ações do corpo político de acordo com a finalidade de seu estabelecimento, que é o interesse comum. Cito mais uma vez Rousseau: a vontade constante de todos os membros do corpo político é a vontade geral. Por ela é que são cidadãos e livres. Fim de citação. Mas não se deve entender que as vontades particulares sejam sacrificadas ou mesmo aniquiladas. Não se deve supor que os indivíduos renunciem aos próprios interesses numa aspiração mítica por um interesse comum. É na intersecção dos pontos em comum dos interesses particulares que se dá o processo de constituição desse interesse comum. Rousseau argumenta que se a vontade geral é a vontade de cada membro da associação, enquanto dirigida ao interesse comum, a submissão à vontade geral é a submissão à própria vontade. Consequentemente, a manutenção da liberdade, da qual não se pode abrir mão, pois, como Rousseau afirma tantas vezes, renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de ser humano. A vontade geral, nós sabemos, se expressa nas leis, que fornecem um critério uniforme para reconhecer as ações legítimas, ao estabelecer aquelas que são permitidas e proibidas para todos os associados.
produto, portanto, de uma decisão conjunta dos cidadãos, elas não estipulam uma regra arbitrária que exprime uma vontade particular, mas uma regra pessoal que reflete a vontade geral sobre um objeto de interesse comum. Ao reconhecer como legítimas as ações autorizadas pela vontade geral, as leis, asseguram a liberdade, como enfatizado nas cartas escritas da montanha, carta número 6, do Cito Rousseau, não há liberdade sem leis, nem onde alguém está acima das leis. O povo livre obedece, mas não serve. Tem líderes, mas não senhores. Obedece às leis, mas somente às leis. E é por causa da força das leis que não é forçado a obedecer a homens. A liberdade provém sempre das leis. Ela reina ou se extingue com elas. Fim de citação. Ou ainda, em outra passagem, na carta 8, Rousseau diz, nas cartas escritas da montanha, vós vereis em todo lugar a liberdade reclamada, mas sempre sob a autoridade das leis, sem as quais a liberdade não pode existir e sobre as quais se é sempre livre. Fim de citação. Mas obrigar aqueles a quem se dirige, as leis civis devem também ser equitativas, ou seja, devem visar o interesse comum e produzir uma utilidade que não sacrifique o interesse de uns em benefício de outros. Afinal, a finalidade das leis se resume em todo o sistema legislativo nesses dois objetivos principais do Cito Rousseau, a liberdade e a igualdade. A liberdade, porque qualquer dependência particular corresponde a outro tanto de força tomada ao corpo do Estado. E a igualdade, porque a liberdade não pode subsistir sem ela. Fim de citação. A exigência da igualdade implica que não haverá liberdade numa sociedade civil marcada por uma profunda desigualdade social. Não basta ter uma igualdade de direitos se não houver também uma igual possibilidade de fazer uso desses direitos. Seria inútil conferir direitos iguais a pessoas que são muito desiguais materialmente. Por isso, a fim de assegurar a liberdade, é preciso garantir uma certa igualdade de condições, ao menos relativa, que permita uma independência em relação às vontades particulares. Eu cito mais uma vez o contrato social, agora já no livro 2, capítulo 11, quanto à igualdade, não se deve entender por essa palavra que sejam absolutamente os mesmos graus de poder e de riqueza, mas, quanto ao poder, que esteja distanciado de qualquer violência e nunca se exerça senão em virtude do posto e das leis. E quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja suficientemente opulento para poder comprar um outro e não haja nenhum tão pobre que se veja constrangido a vender-se. Fim de citação. Rousseau não defende assim o igualitarismo absoluto, mas o princípio de moderação entre as diferenças econômicas e sociais. A excessiva desigualdade é um claro obstáculo à liberdade, porque submete os cidadãos a situações de dependência ou de vulnerabilidade. O combate à desigualdade não é apenas uma exigência de justiça social, mas também um meio de evitar situações que prejudiquem não apenas a liberdade dos cidadãos, mas também o exercício da soberania. Eu passo agora para a relação entre liberdade e soberania popular. Rousseau, no livro 2 do contrato, não se interroga tanto sobre o que é a soberania, como já havia feito Baudin, nem sobre o que faz dela o poder do Estado, como havia feito Hobbes, mas, principalmente, sobre o que a torna legítima. De acordo com Rousseau, a sua legitimidade reside no fato de pertencer ao povo. Só o povo pode ser soberano, pois é o único agente capaz de expressar a vontade geral. A soberania Rousseau, assim como Baudin e Hobbes, é considerada inalienável, porque, sendo o exercício da vontade geral, ela não pode ser transferida sem ser anulada. Quando se transmite a vontade, perde-se a liberdade. Se o povo deseja manter sua liberdade, não pode aceitar a transferência de sua autoridade soberana. Como diz Rousseau, eu cito, a soberania não pode ser representada pela mesma razão, porque não pode ser alienada. Consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, não há meio termo. Fim de citação. A vontade geral, na verdade, ela é duplamente representável, por ser uma vontade, pois não se pode querer no lugar do outro, e por ser geral,
uma vez que a vontade do povo não pode ser representada por agentes particulares, sem perder a sua generalidade. Qualquer forma de representação da vontade geral simplifica e reduz as diferenças. Eu cito Rousseau, para que uma vontade geral seja geral, para que uma vontade seja geral, nem sempre é necessário que seja unânime, mas é preciso que todas as vozes sejam consideradas. Qualquer exclusão formal rompe a generalidade. Isso está numa nota do livro 2, capítulo 2. Assim também como outros teóricos da soberania, para Rousseau, a soberania também não pode ser partilhada, sem ser destruída. Isso porque a vontade geral integra as vontades particulares numa unidade. Ela ou é geral, a vontade do corpo do povo, e dirige a força comum na direção do interesse comum, ou ela é particular, e busca o interesse particular. Se a vontade geral pode se expressar em diversos atos, que são aplicações específicas de seus atributos, ela é sempre una, e por isso não pode ser partilhada. Além de inalienável e indivisível, em Rousseau, como nos teóricos da soberania, ela também é absoluta. Eu cito Rousseau, capítulo 4, livro 2. Assim como a natureza dá a cada homem poder absoluto sobre seus membros, o pacto social dá ao corpo político poder absoluto sobre todos os seus. E é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade geral, ganha, como já se disse, o nome de soberania. Fim de citação. Ora, isso não implica que o poder do soberano seja ilimitado. Apenas que os seus limites só podem ser inerentes à própria constituição do corpo político, como em Baudin. Eu tenho os limites dados, esses limites são intrínsecos ao próprio exercício do poder soberano. O principal atributo da soberania, como já vi enfatizado os outros teóricos da soberania, em particular Baudin, para Rousseau, é a legislação. Mas no caso de Rousseau, como só o povo deve ser soberano, ele deve ter de maneira exclusiva o poder legislativo. Sendo Rousseau, o povo, submetido às leis, deve ser o seu autor. Só aqueles que se associam cabem regulamentar as condições da sociedade. Fim de citação. Mas o povo não exerce sua autoridade soberana apenas no ato de legislar. A fim de manter sua liberdade, segundo Rousseau, o povo deve também controlar o agente incumbido de colocar em ação as diretrizes da vontade geral, que vai ser o governo. Cito Rousseau, agora já no livro 3, não sendo a lei mais do que a declaração da vontade geral, claro é que, no poder legislativo, o povo não possa ser representado. Rousseau rejeita a representação no campo da legislação, a representação da vontade geral. Continua a citação, mas tal coisa pode e deve acontecer no poder executivo, que não passa da força aplicada à lei. Fim de citação. Então, esse agente que vai ser encarregado pelo povo para exercer o poder executivo, Rousseau denomina de governo. Ele é o responsável por estabelecer a mediação entre a generalidade dos atos legislativos e a particularidade das ações dos súditos. A sua função é garantir a efetividade das leis, assegurando que as decisões dos soberanos sejam respeitadas. De acordo com Rousseau, nós sabemos, o poder legislativo e o poder executivo são duas funções distintas, que devem ser exercidas por diferentes agentes. Isso porque o detentor do poder legislativo, o soberano, vê os membros do corpo político como um todo e prescreve regras gerais para todos. Enquanto o detentor do poder executivo, o governo, se ocupa da aplicação da lei aos casos particulares. Sem o governo, o povo seria ao mesmo tempo soberano e magistrado, confundindo-se os atos legislativos e executivos. Cito Rousseau, se o soberano quer governar, ou se o magistrado quer fazer leis, ou ainda se os súditos recusam-se a obedecer, a desordem toma o lugar da regra, a força e a vontade não agem mais de acordo, e o Estado, em dissolução, cai assim no despotismo ou na anarquia. Fim de citação. Então, como Rousseau já havia sublinhado antes dele mesmo Locke, Rousseau considera que não é adequado o mesmo agente fazer executar as leis. Primeiro, porque não se deve desviar a atenção das coisas gerais para as coisas particulares,
depois, porque o acúmulo das duas funções pode levar às várias formas de corrupção, e, finalmente, a separação entre o legislativo e o executivo protege os cidadãos de possíveis arbitrariedades. Tanto do lado do soberano, essa arbitrariedade é contida pela forma geral da lei, quanto do lado do governo, pelo fato de que sua vontade não pode contrariar a lei. O principal risco, então, de corrupção do corpo político está relacionado, segundo Rousseau, justamente a este elemento encarregado de dar movimento ao corpo político, que é o governo. Quando este agente, responsável pela execução da lei, deixa de observar a vontade do soberano e passa a usar a força pública para impor sua própria vontade, que é particular, ou seja, quando ele interpreta as leis segundo seus próprios interesses, não há mais vontade geral e a lei torna-se a máscara pela qual o interesse particular é revestido de interesse comum. Deste modo, a atividade legislativa e o controle contínuo sobre o governo asseguram a autoridade soberana do povo, consequentemente sua liberdade. Rousseau claramente reconhece a dificuldade da participação popular, os riscos da intervenção do povo, mesmo de maneira excepcional, na cena pública, mas ele a considera indispensável para que a vontade geral possa se expressar, condição necessária para a efetivação da liberdade. Então, no Rousseau, nós temos, não só em Rousseau, no Abril e outros autores franceses do século XVIII, esse claro vínculo entre liberdade e igualdade social, liberdade e soberania popular. Eu passo agora a um outro movimento, que é de que maneira Pet trata Rousseau, ou trata esse pensamento republicano de Rousseau. O pensamento político de Rousseau recebe um pouco mais de atenção por parte de Pet, que por parte de Schiller ou de Popper. Pet, que nós sabemos, o teórico mais conhecido do chamado neorrepublicanismo. Mas isto não sem ambiguidades e, na minha opinião, incompreensões. Os primeiros escritos sobre a ideia republicana de liberdade, do Pet, que são escritos do início da década de 1990, seguindo a narrativa histórica de Schiller, Pet refere-se a Rousseau na terminologia enunciada por Isaiah Berlin como o principal representante moderno da concepção positiva, o que o distanciaria daquela concepção negativa de liberdade presente na tradição republicana segundo Schiller, esse republicanismo neo-romano. Já no seu mais famoso livro, de 1997, no prefácio da edição francesa, Pet antecipa uma objeção. Eu cito essa introdução, esse prefácio que ele faz na edição francesa, de 1997. Eu cito Pet. Penso já ouvir o leitor francês gritar: como podemos ser republicanos, exceto nos termos estabelecidos na França pela Revolução? Fim de citação. Pet, ao fazer o seu prefácio, a edição francesa já antecipa o pau que ele vai levar. Né? Mas Pet não responde a essa pergunta. E nada diz em seguida sobre o republicanismo francês. A ausência de Rousseau é, então, a consequência imediata. Eu continuo agora o texto do Pet. Depois de fazer essa pergunta retórica, ele continua. Embora eu não trate do republicanismo francês, optando, por exemplo, por não abordar ou muito pouco as contribuições de Rousseau e Sieyès ao pensamento republicano, baseio-me num contexto no qual é possível reexaminar a obra de tais autores. Nesse sentido, proponho uma contribuição para a pré-história do republicanismo francês. Fim de citação. Apesar, então, de se esquivar em tratar do republicanismo francês, Pet levanta algumas questões que eu considero fundamentais. Cito Pet. A ideia rousseauiana de soberania do povo representa uma traição à tradição republicana? O republicanismo perdura graças à importância que este autor concede à noção de império da lei? Será que Sieyès se distancia de Rousseau e libera o republicanismo francês da referência rousseauiana quando substitui o discurso do povo pelo da nação? Bom,
Embora sejam perguntas interessantes, como já havia feito antes, Pett simplesmente não trata dessas questões, deixa elas de lado, não fornece qualquer resposta. Pett reconhece apenas, nesse prefácio da edição francesa, que há uma outra vertente republicana, além desta neo-romana, a qual ele se filia, esta vertente que Skinner apresenta e que Pett compra como sendo a narrativa da tradição republicana. E ele denomina esta outra vertente republicana de populista, por acentuar a identidade entre liberdade e participação popular em um autogoverno democrático. E imediatamente associa esta vertente populista a Rousseau. Isso que o Pett faz na década de 90 é reatualizado no nosso século. Um capítulo que ele publica numa coletânea intitulada Democracia Republicana, de 2013, um capítulo intitulado Duas Tradições Republicanas, Pett reformula essa distinção entre essas duas vertentes, neo-romana e populista. A vertente neo-romana passa a ser designada de ítalo-atlântica e a populista, que algumas vezes Pett já havia também denominado de neo-ateniense, diferenciada da neo-romana, uma vertente baseada mais no pensamento grego clássico do que no pensamento romano. Essa vertente Pett passa a chamá-la de franco-germânica. Então há uma nova denominação, a vertente ítalo-atlântica, que é esta neo-romana, retomada, recuperada por Skinner, e a vertente populista, ou neo-ateniense, agora é denominada de franco-germânica. De acordo com Pett, a vertente ítalo-atlântica estaria baseada em 3 princípios. Primeiro princípio, a igual liberdade dos cidadãos, entendida como ausência de dominação, que é o ideal de liberdade, como ele define no ideal republicano. Segunda característica, segundo princípio, a necessidade para garantir essa liberdade, como ausência de dominação, de uma série de restrições constitucionais associadas ao ideal do regime misto dos autores antigos. E, finalmente, o terceiro princípio, a possibilidade dos cidadãos, de modo individual ou coletivo, contestar decisões de políticas públicas que impliquem formas de dominação. Nós sabemos que o Pett divide, digamos, a dominação em 2 perspectivas, que ele chama de domínio e de império. O domínio são aquelas relações de dominação entre cidadãos, e para essas, os cidadãos podem recorrer ao Estado, ao poder público, para que não haja essa relação de dominação. Mas Pett considera que este agente que controla a relação de dominação entre os cidadãos, ele mesmo pode se tornar um agente dominador. E aí ele denomina essa outra dominação de império. Então ele considera a necessidade de controlar este império, e a proposta dele está na tradição republicana, do império da lei, do regime misto e assim por diante. Muito bem. Então, a vertente que ele chama de ítalo-atlântica tem esses 3 princípios. Já a vertente franco-germânica, que ele chamava de populista, associada agora a autores a Rousseau, e ele acrescenta Kant, e todo o idealismo alemão, manteria apenas o primeiro princípio. Então, ele reconhece que, de fato, em Rousseau, em Kant, você tem o ideal de liberdade como ausência de dominação. No caso específico de Rousseau, segundo Pett, ele se distanciaria dos outros 2 princípios, ou seja, do governo misto, ou do regime misto, e a possibilidade dos cidadãos de maneira individual ou coletiva contestar decisões de políticas públicas. Rousseau se distanciaria desses 2 princípios ao defender justamente a soberania popular e a necessária participação dos cidadãos no poder legislativo. Uma vez que eu participo do poder legislativo, eu mesmo posso contestar a decisão que foi tomada nesse âmbito do poder legislativo. Então, para Pett, a concepção de liberdade em Rousseau, embora se mantenha na tradição republicana, no sentido de ser definida como ausência de dominação, exigiria uma
certa igualdade econômica e social, o que implicaria em políticas públicas de regulação e talvez redistribuição de renda, que é um horror do PET. E estaria vinculada a uma participação política igualitária, o que implicaria para o PET uma concepção positiva de liberdade, distinta da vertente republicana intra-atlântica. Então, ele caracteriza essa vertente franco-germânica como sendo aquela que adota apenas um dos três princípios fundamentais do republicanismo: a liberdade como ausência de dominação. No seu livro Nos Termos do Povo, publicado em 2012, Pett enfatiza ainda mais o contraste entre essas duas vertentes. Essa vertente atlântica, né, com a qual ele se identifica, e essa outra vertente, né, a vertente franco-germânica, que está representada pelo republicanismo de Rousseau. Que ele agora, nesse livro, define esse republicanismo como eminentemente comunitário. Ele associa, ele aproxima o republicanismo de Rousseau ao comunitarismo. Em sua avaliação, Rousseau teria se distanciado da tradição neo-romana ao rejeitar o regime misto em favor de uma soberania popular. A soberania, por definição de Rousseau, é inalienável, indivisível. Portanto, eu não posso ter, né, essa distribuição de poder em diferentes agentes. E também, Rousseau se distanciaria dessa tradição romana ao negar a cidadania contestatória, em razão da submissão incondicional dos cidadãos à vontade geral. A causa, então, da liberdade como não dominação passou, segundo Pett, a estar vinculada a uma nova forma comunitária de absolutismo, que a vertente italo-atlântica constantemente desafiou. Em resumo, para Pett, o republicanismo de Rousseau associou o ideal de não dominação à participação dos cidadãos na autodeterminação da atividade política e rejeitou o ideal de regime misto em favor do ideal de uma Assembleia Popular soberana, substituindo ainda a cidadania contestatória pela sujeição incondicional à vontade geral. Bom, uma das principais críticas, então, feitas por Pett a essa vertente populista ou franco-germânica, que teria sido inaugurada por Rousseau, incide sobre a necessidade, para o povo ser livre, de reuniões periódicas em assembleias plenárias a fim de deliberar e decretar as próprias leis. Essa é a principal, digamos, crítica que Pett faz a esta vertente, a esta necessidade. Além da impossibilidade prática de reunir todos os cidadãos em assembleias plenárias regulares, Pett ressalta o problema da agregação dos julgamentos individuais em julgamentos coletivos sobre questões que estão logicamente conectadas entre si. Este problema, que é conhecido como dilema discursivo, né, é de que, enquanto os participantes de uma assembleia plenária são capazes de ser individualmente consistentes em seus julgamentos e decisões, eles podem gerar um conjunto inconsistente de julgamentos e decisões, caso confiem na votação por maioria para a agregação de suas avaliações individuais. O Pett recupera aquilo que já foi demonstrado pelo teorema da impossibilidade de Arrow, ou seja, que a racionalidade individual não assegura a racionalidade coletiva, sobre procedimentos de votação que movimentam mecanismos conjuntos de julgamento, e faz, então, a crítica a essa incompatibilidade, né, do resultado que se tem em assembleias plenárias. Quando você tem que decidir, né, o Pett faz aquele quadro, né, sim, não, e mostra que quando eu tomo o resultado, digamos, pelas decisões individuais, ela não necessariamente equivale quando se separa as decisões por cada uma das questões em julgamento. Então, a crítica que ele faz, em resumo, é que se é possível sustentar individualmente visões consistentes sobre questões relevantes, é também possível adotar coletivamente, por meio de critérios da maioria, um conjunto inconsistente de opiniões. O fato de julgamentos coletivos terem regras próprias de funcionamento e uma racionalidade muitas vezes distinta das racionalidades individuais colocaria em xeque, segundo Pett, a exigência básica de que as assembleias populares devem ser capazes de proporcionar leis consistentes. Então, a grande crítica que ele faz é
em as assembleias populares, tais como Rousseau prevê como necessária para o exercício da soberania popular, poderia ter como resultado leis inconsistentes, dado esse teorema, ou dilema discursivo baseado nesse teorema da impossibilidade de ordem. Esse é o primeiro e principal problema. Outro problema que o Pet identifica no republicanismo de Rousseau está na maneira como a vontade geral é estabelecida, ao ser formada na Assembleia dos Cidadãos com base na regra da maioria. Pet lembra que a vontade geral se manifesta, segundo Rousseau, quando duas condições são cumpridas. E é aqui que está correto na leitura. São essas duas condições realmente que Rousseau apresenta. Primeiro, os cidadãos devem estar bem informados. Segundo, devem ser imparciais em seus julgamentos. Pet alega que quando a maioria vota, então, na Assembleia sobre tais condições, previstas por Rousseau, é de se esperar que o voto da maioria preserve as características da vontade geral. Só que o problema, adverte Pet, é que nenhum corpo político parece satisfazer essas duas condições para transformar, então, essa vontade majoritária na vontade geral. Além disso, segundo Pet, parece paradoxal dizer que o cidadão é livre quando obedece à decisão que expressa a vontade da maioria, mas que não está de acordo com a sua própria vontade. Ora, para uma vontade ser considerada a minha vontade, ela deve ser aquela com a qual eu posso me identificar, comenta Pet, e não algo que é contrário à minha própria vontade. Caso contrário, seria um absurdo, segundo Pet, dizer que sou livre ao obedecê-la. A solução, nós sabemos, apontada por Rousseau, de que esse cidadão deve reconhecer que ele se enganou sobre sua própria vontade, parece, segundo Pet, altamente implausível e improvável, tanto por supor que alguém pode se enganar a respeito da própria vontade, quanto por presumir que uma assembleia de cidadãos está sempre plenamente informada e é totalmente imparcial em suas deliberações. E mesmo, continua o argumento de Pet, mesmo se a assembleia estiver bem informada e for totalmente imparcial, é difícil ver como isso poderia ser manifesto aos participantes, de tal modo que se tenha boas razões para sustentar que o voto da maioria revela as características da vontade geral. Passo agora então para a conclusão. Sem entrar na discussão sobre a interpretação de Pet do pensamento político de Rousseau, e isso então exigiria outra complicação, e eu posso ser convidado para tratar disso, o seu afastamento do republicanismo de Rousseau, consequentemente, em geral do republicanismo francês, traz diversas consequências para a sua teoria neo-republicana da liberdade e do governo. Sem ter aqui condições também de desenvolver essas consequências, terceira complicação, eu gostaria apenas de apontar duas delas, relacionadas com as principais características justamente do republicanismo de Rousseau, que foram destacadas nessa comunicação. A correlação entre liberdade e igualdade social, a vinculação entre liberdade e soberania popular. Embora Pet afirme em alguns momentos que o ideal de não dominação exige não apenas uma igualdade formal de direitos, mas também a promoção da justiça social, isso ele afirma, ele não trata adequadamente, na minha perspectiva, na minha leitura, do fenômeno da dominação do ponto de vista social, econômico e simbólico, limitando-se somente aos seus aspectos legais e políticos. Não há uma reflexão, Pet, sobre as consequências de uma economia de mercado que não funciona em igualdade de condições de maneira harmônica, nem de um sistema capitalista cujo motor é, por definição, a acumulação do capital por meio da exploração. Pet se esquiva completamente dessas questões. O seu tratamento do fenômeno da dominação, pelo menos nos textos que até agora ele já publicou, é marcadamente analítico, focado em relações diáticas, ou seja, relações entre indivíduos. Ele dá como exemplo senhor e escravo, marido e esposa, empregador e empregado, assim por diante,
carecendo de uma análise mais sociológica e econômica. Não se pode negligenciar que, apesar de ocorrer entre indivíduos, a dominação ocorre na prática social e é produto de relações sociais e econômicas, estando assim enraizada em estruturas sociais. E o PET passa longe dessas estruturas sociais. Talvez, então, a articulação entre liberdade e igualdade social, tão destacada por Rousseau, poderia de alguma maneira, contribuir para uma teoria neo-republicana da liberdade mais robusta do que aquela proposta por Kant. Já o vínculo entre liberdade e soberania popular é completamente minimizado na teoria neo-republicana do Kant. Embora Kant reconheça a conexão entre liberdade e regime democrático, que já é um certo avanço, em relação a Isabel e outros liberais, ele entende Kant por democracia o regime político no qual o povo detém o controle sobre o governo. Assim que ele define democracia. Ele entende Kratos como controle. Então, democracia é aquele regime no qual não o povo exerce o poder, mas no qual o povo tem um controle sobre aqueles que exercem o poder. E esse controle é no sentido tanto de influenciar quanto de impor uma direção a este governo. Este controle, no entanto, não é aquele em que o povo coletivamente determina a direção de maneira direta e intencional, como propõe Rousseau. Também não é aquele em que o povo exerce uma mera influência causal por meio de seus representantes, como um modelo de democracia procedimental. É aquele no qual, então, segundo Kant, o povo deteria este que ele chama de controle editorial. Ele usa a metáfora editorial no sentido de que o editor tem um controle sobre o texto escrito por um autor. Tanto um controle prévio, anterior, porque determina os critérios de editoração, quanto um controle posterior, porque o editor pode sugerir cortes, mudanças e mesmo rejeitar o texto. Então o povo teria esse controle editorial sobre o governo. E esse controle, segundo Kant, teria que ser por meio de ações individuais ou coletivas. Tanto qualquer cidadão individualmente pode, como cidadãos de modo coletivo, de modo direto ou indireto. Quando, então, o povo justamente estabeleceria, de certa maneira, critérios para o processo decisório, quando depois ele teria à sua disposição canais institucionais para expressar suas demandas e ainda depois para contestar as decisões tomadas pelo poder público. Ora, como já vários intérpretes destacaram, eu vou aqui apenas tomar um deles, Nadia Pinati. Como já foi observado muito bem por Nadia Pinati, no anseio de proteger a democracia contra a politização excessiva decorrente da competição partidária, dos processos eleitorais marcados pela retórica, assim por diante, Kant acaba acolhendo no seu modelo de democracia uma série de argumentos típicos da tradição antidemocrática. Em particular, a visão de que práticas coletivas de tomada de decisão são marcadas pela escassez endêmica de racionalidade, que é o argumento que ele utiliza contra as assembleias plenárias populares. A intérprete ainda observa que o modelo de democracia proposto por Kant reflete esta vertente romana da tradição republicana, na qual a ação política é concebida de maneira negativa, como freios e contrapesos do exercício do poder, e não de maneira positiva, como a participação igual e ativa dos cidadãos nas decisões políticas. Nesta vertente romana, segundo o intérprete, a qual Kant se filia, a liberdade não reside no controle coletivo da vida comum, mas na garantia legal e institucional contra a dominação. Assim, da mesma maneira que talvez o vínculo entre liberdade social, liberdade e igualdade social, poderia trazer uma teoria republicana da liberdade mais robusta do que aquela proposta por Kant, na teoria neo-republicana de Kant, a liberdade acaba não tendo nenhum vínculo com a participação política. A participação é vista apenas sempre como um meio de promover e assegurar a liberdade.
Então, talvez, se ele levasse em consideração o republicanismo de Rousseau, esse republicanismo francês, que vincula a liberdade com a soberania popular, eu também teria uma teoria do governo republicano mais robusta do que aquele. Obrigado. Obrigado, Roberto. Excelente expressão, muito obrigado. Abro as questões. Vou botar o óculos, senão não vejo as questões. E também não escuto sem óculos. Então. Professor Alberto, pela sua comunicação, fala. A minha dúvida é mais uma curiosidade também sobre quando o senhor falou sobre a vertente ítalo-atlântica. O senhor fala sobre a questão do regime de ser dessa tríade que se baseia essa vertente ítalo-atlântica. Eu fiquei curioso para saber se dentro desse regime misto só entra os exemplos antigos, ou espartano, ou romano, ou se o exemplo veneziano, devido ao mito de Veneza já bem consolidado já no século XVI, ele seria o mito de Veneza, o regime misto veneziano já está em jogo, já está com uma grande influência nesse cenário ítalo-atlântico. Essa é a minha questão. Obrigado. Mais alguém? Eu quero também. Eu vou fazer um parabéns, Alberto, excelente apresentação. Vou fazer uma provocação, tá? Por que a gente está insistindo em chamar a PET de republicana? Geralmente. Ganhei. Bom, que ele queira se chamar de republicano, ok. Tem todo o direito. Agora, que ele, digamos assim, torça o republicanismo a tal ponto, que sobra pouco para o republicanismo, quase tudo para o liberalismo, eu não consigo entender. Que ele queira ser liberal, excelente, mas, bom, aí assume os outros preços. A impressão que está, só para concluir, é que ele quer evitar as críticas que são feitas e conhecidas ao liberalismo e às suas insuficiências, reivindicando a posição do republicanismo. Mas no republicanismo eu quero negar o que nós fizemos juntos, Alberto, nós e mais alguns colegas, matrizes do republicanismo, que todas elas são distintas, mas passam por certos pontos que são comuns. Um deles é a noção de participação, e que permite. Então, essa é uma provocação mesmo. Assim, se a gente deve continuar chamando PET, agora virou França e Kant junto com Rousseau, vai botando gente aí do jeito que todo mundo que ele não gosta, ele tira. É assim? Desculpa, é provocação, viu, Alberto? Não, e tem, além disso, todo mundo que ele não gosta, ele tira, e todo mundo que ele gosta, ele coloca. Porque ele teve que... Enfim, isso eu corri atrás, tem um trabalho sobre isso. Ele teve que admitir que Locke é republicano. Até o Skinner ficou espantado com isso, dizendo que Locke ficaria assustado de ver seu nome associado ao republicanismo. E algumas incongruências, que eu não sei se você concorda, Alberto, comigo, do Pettis, eu não vou cobrar a historiografia dele, que ele já disse que não sabe, não quer, e está seguindo o Pollock, beleza. Então, o que ele chama de Ítalo-Atlântico é o que o Pollock publicou em 75. E que todo mundo que lê o Pollock desde 75 diz que aquilo ali é neo-ateniense. Aí o Pettit chama o que de neo-ateniense? Neo-ateniense é autoritário, é populista, é franco-germânico, e tem mais uma também que ele já usou, é continental. Em 14, no livro de divulgação dele, do Just Freedom, em uma nota de rodapé no finzinho do livro, ele chega a dizer que nós não precisamos chamar essa tradição de republicano. Nós podemos chamar de uma tradição de civismo. O que me parece uma má solução para quem quer se admitir para quem está dentro do campo liberal. E cada vez mais, de 97 para cá, cada publicação dele, ele virou um rawlsiano.
A impressão que eu tenho é cada vez mais essa que ele virou um valsiano, o que não é um problema. Eu adoro valsianos, legal, parabéns. Mas dizer que isso... E eu queria te ouvir a seguinte coisa mais especificamente, Roberto, porque eu já usei essa expressão para lidar com a maneira pela qual o PET classifica as tradições e particularmente o republicanismo, chamando isso de tautologia. Então, tudo que tem a minha teoria é republicano. O que não tem a minha teoria não é republicano. Tirando o texto de 2013 que ele tenta refazer entre as tradições, depois ele volta atrás, né? Depois ele publica outra coisa dizendo que não era da isso. Então, se tudo que é liberdade como dominação é republicano, Locke é republicano. Rawls é republicano. O troço se esvaziou tanto de sentido que a gente não sabe mais do que a gente está falando. Então, se ele abdicasse, como ele fez no começo da carreira, né? No começo da carreira política, ele tinha uma outra carreira em filosofia analítica, filosofia da mente, reivindicasse simplesmente fazer um tratado analítico, vamos falar de um conceito de liberdade, independentemente de se filiar a tradições, o argumento ficaria muito mais substantivo. E aí ele tem que parar nos ingleses, que aí sim, de fato, a gente concorda com isso. Sidney, Haddington, Milton, eles estão falando de liberdade como não dominação de fato. Mas isso em Rousseau não faz o menor sentido, em Mably não faz o menor sentido. Ele torce a história, incluindo o Pocock, e aí a última coisa que eu vou falar, porque eu me empolgo com isso. No pós-fácil do Pocock de 2003, do momento maquiaveliano, a última nota de rodapé ele coloca: sei que algumas coisas foram publicadas sobre republicanismo, incluindo o livro do Viroli, de 99, e o republicanismo do Pest. Nenhuma dessas obras disse o que eu tentei dizer no momento maquiaveliano. Eu não me filio a isso. Fiquei assustado de ter sido inserido na tradição de Cambridge. O Pocock diz isso. Com essa palavra. Obrigado, me empolguei com isso. Mais alguém? Bom, eu agradeço as 3 questões e vou deixar para o Sérgio por último, porque eu quero fazer alguns comentários em relação ao próprio Rousseau. A questão do Newton é a mesma. A questão do Newton é muito próxima do Luiz, e aí eu respondo as duas conjuntamente. Sim, Newton, eu penso claramente, né, que é um equívoco, né, tratar a Pet como um autor republicano, tal como nós entendemos o republicanismo. A Pet realmente torce a tradição republicana para aquilo que ele deseja, que seria legítimo. A questão sempre é um pouco essa que o Luiz enfatizou. Se ele, como teórico político normativo, propõe o ideal de liberdade como não dominação, constrói sua teoria política, seu modelo de democracia com base nesse ideal, tudo isso é legítimo. O que não é legítimo é tomar a autoridade de uma tradição, que é isso que ele faz, quer dizer, para evitar todas as críticas ao liberalismo, ele toma uma tradição em paralelo, uma outra tradição que é crítica ao liberalismo, que é a tradição republicana, tomar essa tradição, mas torcê-la, né? Simplificá-la, porque o Newton citou o livro que o Newton organizou, Matriz do Republicanismo, quer dizer, é nesse momento, né, Newton, que eu me converto, digamos assim, aos estudos republicanos, né, toda a minha formação não foi sobre o republicanismo, a partir de 2000, quando eu começo a participar na UPOF, né, e aí um dado dos estudantes, né, a importância da participação de vocês nesses eventos, né, eu realmente, se pudesse voltar atrás, uma coisa que eu teria feito era participar de eventos. Eu fiz todo o meu mestrado de doutorado sem participar de um único evento. O primeiro evento que eu participei foi depois da defesa do doutorado. Eu vim em dezembro de 99, aí no ano 2000 participei de 2 eventos. Um organizado em Curitiba, pela Bel e pelo Vinícius, sobre o Estado Moderno, e depois a ANPOF, em outubro. Eu conheci o Newton, conheci o Elton, conheci o Gabriel. E aí, nesse grupo de trabalho, esse GT sobre o Renascimento, que começa em 2000, é que eu fui tomando contato com a tradição republicana, das comunicações dos colegas, né? E aí, bom, eu
Newton já havia publicado As Origens do Republicanismo Moderno, e ele propõe esse volume que ele organiza e dá esse belíssimo título, do qual eu já me apropriei. Meu grupo de pesquisa na USP se chama Matrizes do Republicanismo, com autorização do Newton ou não, eu tomei esse título, né? Porque eu acho que ele é bastante interessante, que serve muito, né? E aí, na nossa conversa de visão, né, Newton, não tinha ninguém para trabalhar o republicanismo desse. Né? Então, a gente fez lá uma divisão, não tinha ninguém, eu estava entrando ali naquele grupo, e falei, não, eu faço um capítulo sobre o republicanismo inglês. Então, foi uma missão dada, missão cumprida. Né? Mas, ao cumprir essa missão, e aí já me interessando mais pela tradição republicana, eu fui percebendo que esse neo-republicanismo do Skinner é baseado na matriz inglesa. Né? É um republicanismo anglo-saxão. Né? Se eu mantenho esse vínculo direto, a coisa funciona. Né? Mas não funciona se eu vou às outras matrizes. Então eu tenho ali o PET, por todas as coisas, né, que já foram ditas aqui, que podem ser criticadas, são inúmeras, né? Ele, embora não se declare um historiador e diga que não tem esse ofício e não se interessa, portanto ele vai simplesmente tomar a história tal como narrada pelo Skinner e pelo Pock, e ele junta os dois, o que é uma maluquice, porque o Skinner, Maquiavel tem uma concepção de liberdade negativa, o Pock uma concepção de liberdade positiva.